Capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. É o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse último versículo vai ficar em destaque. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Senhor, nosso desejo é ver uma igreja limpa, santa, pura e pronta para ir para casa. O nosso desejo é ver o Espírito Santo atuando em nosso meio com toda a liberdade. O nosso desejo é que todos sejam de mentes semelhantes. Todos têm um só coração, um só propósito, um só desejo. E todos tenham, Senhor, força dentro de si para lutar por esta causa ou por esta mesma causa. Por isso nós reunimos aqui para nesta noite, debruçados em sua presença, crendo que o Espírito Santo está neste lugar, crendo que a cura pode fluir para o enfermo, crendo que vidas podem serem cheias do Espírito Santo, nascer de novo, nascer do reino de Deus. Senhor, se tem um Espírito Santo para mim, certamente eu vou desejá-lo. Se tem para mim, Senhor, um novo nascimento, há um clamor então dentro de mim. Não pode, Senhor, haver um clamor e esse clamor não ter uma resposta. Há um clamor da alma eleita, há um clamor no eleito nesta hora, para receber adoção,
para falar em lugar do Pai, como está prometido, ó Deus. E por isso nós queremos meditar na palavra que o Espírito do Senhor há de trazer, falar nesta noite. Não é apenas um texto isolado, não é apenas um assunto alheio e que não pode e que não ajudará ninguém. Eu sei, tudo o que está para ser falado aqui será de ajuda, será, meu Deus, para levantar, para curar, para libertar e para pôr mais sede em sua alma, para se encher do Espírito do Senhor. Pai, nós entregamos em suas mãos a nossa vida, esse ministério, esse trabalho de oração, um culto que não é tão desejado, Senhor, mas aqueles, Senhor, que são colunas, são, meu Deus, baluarte desta hora, para sustentar o ministério de Cristo na terra, tem tido a visão e a percepção, e sabe a necessidade de estarmos sempre em oração, e no Espírito do Senhor, dado tudo que ocorre ao redor do mundo. Pedimos, Pai, que agora Tu fales conosco segundo o seu bem-querer. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, amém. Pode sentar, amados. Hoje eu estou com sede. Não gosto de beber água quando falando, não. Mas, e é o mal que eu tenho, né? Eu quero trazer nesta noite uma pequena palavra chamada condescender. Condescender. Essa é a palavra-chave do assunto. Para você ver como Deus, a leitura de Hebreus 1 é um texto perfeito. Está falando do Filho. Você vê como Paulo falou do Filho como uma pessoa, mas que veio da eternidade. E você leu aqui, que ele diz, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, se gerou tem princípio, mas o Senhor Jesus é eterno, porque Ele é o próprio Deus. É por isto que é muito simples de entender a linguagem do Espírito, mas nós devemos dar vazão, dar oportunidade para o Espírito falar. Não contestar antes que seja concluído o assunto. É contestar. O que é contestar? Não é bem assim. Não é, eu não pensei assim. Meu amigo, se você pensou ou não pensou, isso não tem muita importância. O importante é que nós entremos no pensamento de Deus, para entender a sua palavra, que no princípio era um atributo, e o atributo tornou-se palavra, e a palavra se tornou carne. Agora, isso acontece com cada eleito, tá? Com cada semente eleita. Jesus estava na mente de Deus desde a fundação do mundo, como Filho Redentor. Mas esse atributo tinha que vir ao mundo, pois ele falou, Tu és meu filho, hoje te gerei. Agora, quando Deus fala, a palavra fala, Tu és o meu filho, hoje te gerei, então foi quando ele se manifestou em carne, quando se cumpriu João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como entender isto? Como é simples entender. Por que aquele povo blasfemou?
e eles foram para o inferno, por que que eles blasfemaram? Todos aqueles que não é capaz de captar o que o Espírito diz, vai entrar em contradição, em tropeço. Por isso que os judeus blasfemaram. Falhou, mas não é que hoje não é que não, hein? Veja bem. Eu vou ler um texto para vocês da mensagem Tua Casa. Bem, o que eles fizeram no dia do Pentecostes, quando eles viram aquelas pessoas gritando e dançando e agindo como se elas estivessem embriagadas, e gritavam e clamavam e agiam daquele modo, o que eles disseram? Eles disseram: eles estão cheios de vinho, eles estão embriagados. E tudo assim, Atos 2. E eles os criticaram e os chamaram de tudo. O que aconteceu? Aquilo os selou fora do reino de Deus. Aquilo os selou fora do reino de Deus. E a mente nossa, deixa eu dizer que duas coisas que são extremamente importantes para entender. E depois vai estar no texto mesmo. Olha, ninguém, nenhum vivente na terra tomará parte nisto, se o nome dele não estiver no livro da vida. Ele nunca verá isto. E lá em São Mateus 12, você vai encontrar eles chamando o Senhor Jesus de Belzebu. Ele disse: olha, vocês podem falar contra o Filho, mas um dia virá o Espírito Santo e uma palavra contra ele, vocês estão acabados. Então aquele movimento religioso que crucificou a Cristo, que o levou para o Calvário, foram os mesmos que estavam no Pentecostes, e que disseram que eles estavam embriagados, e eles morreram, perderam a salvação por causa de não respeitar o que Deus estava fazendo, como Deus estava atuando. Eles não tinham eleição para aquilo, e por isso eles se perderam. O texto que eu tenho aqui diante, que eu estou lendo, vai falar sobre isso. E então, quando chegou aquele ataque a Jerusalém, nós vamos encontrar isso em Apocalipse 7. Voltaremos diretamente a isso, seja como for que fez a pergunta. Nós voltaremos diretamente então, quando eles, Tito, tomando os muros, diz a história sobre Joséfos, o historiador primitivo, o qual andou nos dias do nosso Senhor Jesus. Ele era um grande historiador. Ele disse que o sangue jorrava, mesmo simplesmente jorrava dos portões assim. Eles mataram tantos deles de uma só vez, quando eles entraram ali. Agora a Bíblia prediz que nos últimos dias ele preparará a armadilha para o catolicismo, o romanismo, todas essas coisas e seus comunismos, e todos eles juntos no vale de Megido, até haver tal matança no meio deles, até o sangue correr à altura dos freios dos cavalos. Foi exatamente isso que o Espírito estava advertindo
tá? E isso vai repetir agora na sua segunda vinda. Aí ele diz: no ano 70, tomou Tito as muralhas de Jerusalém, derrubou as muralhas de Jerusalém. Eles alegam que ali havia tanto sangue derramado que, como 1 milhão ou mais de judeus que estavam dentro das muralhas, e eles mataram até mesmo as mulheres e bebês. E bem, isto foi tão ruim que até eles rejeitaram o Espírito Santo. Deus, quando eles rejeitaram a Cristo, lhe chamaram de Belzebu. Ele disse: eu vos perdoo por isto, eu vos perdoo. Mas disse: um dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. E disse: uma só palavra contra ele não vos será perdoado. Parágrafo 70, tua casa. O que eu quero narrar aqui, podemos voltar lá atrás e ver que uma pessoa que foi rejeitada e que foi duramente criticada foi um homem chamado William Branham, por causa dos seus ensinamentos e tudo o que Deus fazia através da vida dele. E quem fez isso não foi o mundo cético. Quem fez isso foram os religiosos, foram os pentecostais. Quero dizer a vocês que depois de 2000 anos, a história se repetiu. Presta atenção. A história se repetiu. E quando a palavra abriu de uma maneira definitiva que Deus tirou o irmão Branham, aquelas pessoas que caminhavam com o irmão Branham, que eram assessores do irmão Branham, ministros, todos eles abandonaram. A mensagem foi boa enquanto William Branham era vivo. A mensagem foi boa enquanto William Branham aglutinava multidões, enquanto paralíticos andavam, milagres, sinais aconteciam, foi maravilhoso aquilo. Mas agora Deus tirou este homem, e ninguém podia produzir aquilo que ele produziu. Por isto, aquelas pessoas que nós lemos, que era companheiro até de caçada dele, desapareceu. Voltaram para os seus credos, voltaram para as suas denominações, e eles eram pentecostais. E é por isso que esse movimento começou a declinar a partir de então, e chegar aonde eles estão hoje. Aí, o sentimento nosso humano diz: ele é crente. Mas os fariseus também eram. Os fariseus eram muito melhor do que eles aqui hoje, porque guardavam a lei de Moisés. Os fariseus, os escribas e tantas outras igrejas dos dias do Senhor eram muito melhores do que esses hoje, e se perderam. Nenhum entrou no céu. Aquele povo lá do deserto, que era um povo que carregava o DNA na veia de hebreu, também ficaram por 40 anos e estão separados de Deus. Quero dizer que Deus, em cada tempo, Ele tem um povo que Ele escolhe e que Ele capacita para enfrentar o desafio da hora. Tá? Para enfrentar o desafio da hora. E nós vivemos na embocadura de um grande desafio. Não
temos dúvida que estamos na embocadura de um grande desafio. O que você, como cristão, deve fazer é se aperceber, não ter isso como natural. Tudo é natural. O que acontece no mundo aí é natural. É natural. Todos os movimentos que nós falamos fim de semana, todo o ativismo ou feminismo, seja lá o que for, todo movimento é normal. Normal, põe uma vírgula aí, meu filho. Isso é um propósito de Deus. Porque tem que haver estopa para ser queimada. Tem que haver combustível para acender o fogo. E esta gente é combustível. Essas igrejas, elas são combustíveis. Eu mandei um vídeo aí, acho que mandei para o Mondenilson, não, do meu líder, meu ex-líder. E depois mandar para você. Com toda a sua ênfase, sua capacidade de persuasão, dizendo: você que tem riquezas, você que é muito rico, tem fazendas, doe para a igreja, para continuarmos pregando o Evangelho. Eu tenho um vídeo aqui, alguém, acho que eu mandei para quem aqui? Para ninguém. Mandei para alguém daqui, não sei para quem. Tá? Doem para a igreja. Diz: eu mesmo não tenho nada. É uma coisa incrível, tá? Então é a repetição de Roma, só que uma palavra mais polida, uma maneira mais clássica, entendeu? E vocês acham que isso não vai dar resultado? Estão enganados, eu sei o tamanho que você está vai dar isso. Isso é uma alerta? É. Isso é uma alerta? É. É uma luz que acendeu? É. E todo movimento errado que tem para perseguir a igreja é uma alerta? É. Agora, quando é que você vai parar na brecha e dizer não? Não para aquilo que é errado, não para aquilo que afronta as Escrituras. A maior afronta que a Bíblia tem hoje é desse movimento que está em Romanos capítulo 1. É uma afronta. Por quem nós vamos parar? Pela palavra? Pelo reino de Deus? Ou a gente vai dizer assim: não, é um povo mais civilizado, é um povo com maior entendimento, é o povo mais ignorante que já viveu na terra, foi o povo que viveu nos dias de Noé, e está se repetindo agora. A respeito da manifestação de Deus, a respeito do juízo que Deus está enviando para a terra agora mesmo. E aí você vê que em nosso meio houve a mesma coisa. Porque à medida que o tempo vai passando, a paciência de Deus vai ficando escassa, diz o profeta. Até que vai zerar isto. Até que toda a misericórdia termine, tá? Então, do povo que carrega a mensagem, tem um número enorme, que ministra segundo eles acham que deve ser, não segundo o irmão Branham, não segundo assim diz o Senhor, não segundo o que Deus revelou para o profeta. É o que acontece. Agora, quando você entra com ensinamento na sua igreja, flexibilizando o que o irmão Branham disse, você vai ter oportunidade de ter uma igreja para lhe dar conforto. Mas se você permanecer com a palavra, você sofrerá toda a perseguição que virá contra a palavra. Toda a rejeição que virá contra a palavra, virá contra ti. Por isso, que você vai dizer: mas
Olha, aquele povo, eu estou com a escritura aqui, aquele povo tinha um profeta, sempre Êxodo 19, tinha um profeta. Aquele povo tinha um pilar de fogo? Tinha. Aquele povo tinha todas as bênçãos de Deus? Tinham. Estava sobre eles. Quem podia dizer que aquele povo perdeu a salvação? Dia após dia, comendo do sobrenatural, porque o maná era sobrenatural. Não tinha uma fábrica lá no céu de maná, para fazer maná e dar a porção para cada um. 2 milhões de pessoas, tinha 2 milhões de marmitex. Cada um pegava uma marmitex no deserto e comia. Aliás, tinha que ser 3, né? Café da manhã, almoço e jantar, né? 3 marmitex de maná. E com sabores alternados, né? De manhã, café da manhã, almoço, outra coisa, jantar, outra coisa. Quer dizer, não, o maná caía. Eles olhavam para cima de noite e não via nada, mas no outro dia o campo estava cheio de comida. Eles comeram do sobrenatural, eles viram o sobrenatural. Será que essa história não está se repetindo? E nós não somos advertidos para perceber ao nosso redor essas coisas? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês um pouquinho antes da oração, nesta noite. Olha, minha gente, eu oro ao meu Deus, eu falo com o meu Deus, que é o seu Deus, é o mesmo Deus, tá? Que nunca eu venha me envergar do lado contrário, que nunca eu venha ceder nada que é contrário à palavra. E pergunto para o Senhor: Senhor, o que tu tens para a minha igreja, a sua igreja, nesta noite e nesse dia? Eu não saio da presença de Deus sem estar preocupado com aquilo que eu vou trazer para a igreja, aquilo que eu recebo dele, e ser fiel àquilo que ele me deu. Tá? Deus trata comigo de uma maneira e trata com outro pastor amigo de outra maneira. Não é a mesma coisa. A mesma mensagem, a mesma revelação, a mesma unção. Mas Deus tem uma porção diferente para cada um, sendo a mesma palavra. E é por isto que às vezes as pessoas são influenciadas em coisas que não conferem com a mensagem, e ao longo do tempo isso vai aparecer na grande tela da vida dela, quando ela não tem mais oportunidade de fazer aquele acerto. Meu amigo, mostremo-nos que somos cristãos, nascidos de novo e verdadeiro. Nunca passou pela minha cabeça um dia da minha vida de abandonar o Senhor. Nunca. Mas nem um sonho desse eu tive, que eu estava desviado. Nunca passou pela minha cabeça um pensamento de deixar a palavra, sempre de avançar, sempre de ir em busca. Porque eu tenho preocupação e desejo levar essa igreja para conhecer o sobrenatural. É difícil você fazer as pessoas entenderem. É difícil elas entenderem o clamor da hora, o grito do momento. É difícil, tá? Porque, minha gente, preste bem atenção. Vamos lembrar de um homem aqui para fazer uma ilustração simples. Agostinho de Hipona. O profeta diz que ele esteve bem na porta para receber o Espírito Santo. Já leram sobre isso? E rejeitou. Sabe o que ele fez com a rejeição?
ele foi responsável por 68 milhões de cristãos martirizados. Você pode estar com o pé bem na porta para receber o Espírito Santo e voltar para trás. E ser uma ferramenta na mão do diabo para fazer coisas que é contra a palavra. E é por isso, eu estou falando com a minha igreja, eu sei que tem pessoas aqui que não estão preparadas para enfrentar o mundo. Viu? Que não está. Se ela pôr o pé aí fora para trabalhar num departamento ou entrar numa universidade, olha, ela vai miar. Ela vai entregar os pontos. Porque ela está tendo oportunidade de se revestir de Deus para ser a testemunha dele, ter o Espírito Santo, e está deixando os dias passar pelos dedos. Quando está tendo essa oportunidade, eu lhe digo, quem não tem o Espírito Santo não vai suportar a tentação que está aí fora. Essa expressão é antiga, mas é boa. Essa aqui é veneno. Mas eu sou biólogo. Eu transfiro em remédio. Tira o veneno da cascavel, dá uma pequena dose para o cavalo, tira o sangue do cavalo e vira soro para combater, seu antídoto para combater a picada da cascavel. Se você não sabe transformar isso aqui em soro, um antídoto contra o pecado, não use. Isso vai te matar. Isso vai te matar. Isso aqui está na minha mão a serviço de Deus, não a serviço do mundo. Preste atenção. Vou correr agora. Condescender, que eu disse, né? Então vamos lá. É a página 8 da mensagem O Poderoso Deus Revelado Perante Nós, pregada em 64, disse o profeta, assim ele diz. Deixa eu pegar bem no começo aqui. Agora acho que nisso, vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez, se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. Veja a importância disso. Ele veio no nome de 3 filhos. Ele veio em nome do Filho do Homem, e no Filho de Deus, e Filho de Davi. Filho de Deus durante as eras, Filho do Homem no fim da era, como profeta, Filho de Davi para os judeus no milênio. Ele veio como Filho do Homem. Ezequiel 23, Jeová, ele mesmo chama Ezequiel, o profeta, de o Filho do Homem. Filho do Homem significa um profeta. Por isso que a mulher do poço disse, você é um profeta? Porque estava revelando a vida dela. Ele disse, você é um profeta? Porque antes do Messias se manifestar, virá um profeta. E o profeta que ela estava falando era João, gente. E João já tinha ido. O profeta, o Senhor disse para ela, sim, eu não sou somente um profeta, mas eu sou o Messias profeta. Acabou o problema. Não tem mais questão nenhuma. Ela viu o profeta e viu o Messias. Ela não chegou a conhecer João Batista. Achou que eles estavam no ofício de João, porque lá em Malaquias 3 dizia que Elias viria. E ela não viu a vinda de Elias. Ela foi direto ao Messias. O Filho do Homem significa um profeta. Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18 e 15.
que Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. Ele nunca chamou-se de filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, porque ele tinha que vir conforme a Escritura. Jesus disse que ele era o filho do homem, nunca disse que ele era filho de Deus. Agora vejam bem, então vemos, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, que veio no dia de Pentecoste como Filho de Deus, Deus, o Espírito na forma, Espírito Santo, o que ele estava fazendo? Estava mudando-se, dando-se a conhecer a seu povo de forma diferente. Como o Espírito Santo, que é Deus, ele veio tratar através das eras da igreja como Filho de Deus. E o Espírito Santo, mas no milênio ele veio como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi como rei. Era para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. Então ele disse: quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Assim que ele, no milênio, ele será filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando sua máscara. Agora, você não vai ter ideia de sentar num trono, que tem um grande trono, e que todo mundo senta com ele lá, com uma grande ala. Ele é o trono, e você está com ele, e ele está em você. Isso é sentar-se com ele, tá? Então, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, e vai herdar todas as coisas que eu herdo. Ele está dizendo: assim como eu recebo do meu Pai, e tenho toda a liderança, tudo está sobre o meu controle, os que estão comigo é a mesma coisa, é o mesmo que é Ele, é a mesma unção, a mesma eternidade. Então quem vencer vai assentar com ele no seu trono, e ele é o trono. Aí quando você fala de trono, aí o profeta disse que ele entronizou, ele desceu aqui na terra, abriu sua palavra, achou a semente eleita, entrou dentro dela, entronizado ele está dentro de você. Então você está nesta noite no trono com ele. Trono é a palavra. Nesta hora, nesta noite, neste momento, você está entronizado com ele, porque ele disse: o seu coração é o trono dele. E como que eu explico? Se ele está no meu coração, eu estou dividindo esse trono? Eu estou procurando alguma ilusão por aí? Eu estou procurando alguma religião por aí? Eu estou procurando alguma coisa melhor por aí? O meu pensamento se diverge desse assunto? Eu acho que tem algo melhor. Há de haver uma igreja que possa me dar mais sustento. É isso que as pessoas pensam. Eu posso dar um pulinho ali fora no mundo, tá? E fazer alguma coisinha que o mundo faz e correr aqui. Meu irmão, se você pensar nisso, você está ungido pelo diabo, tá? Jamais um cristão pensaria de abandonar esta mensagem, de abandonar a Deus. Quando alguém fala que está indo, porque já foi. E é por isso, quando fala que está no seu coração, então, aí está o trono dele. Ele está regendo, ele está enviando a palavra, ele está te ungindo, ele está enviando ordens para você, ele está te preparando
para a grande hora da trasladação, está te preparando para enfrentar aí o aperto que está vindo. Ele está trabalhando conosco, Ele está nos estruturando agora mesmo para encarar a hora que estamos chegando, a hora iminente que estamos vivendo. Aí está, moços e moças, tome cuidado, porque você é o alvo dele, é o alvo do diabo, e é melhor você pensar em se encher do Espírito Santo, antes que a coisa complique para você. Amém. Agora aqui está, veja bem, eu sou, deixa eu ver se eu, eu sou para minha esposa, diz o irmão Branham, marido. Você notou que a mulher, Ciro Fenícia disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Nem chegou a incomodá-lo, nem um pouco. Ela não tinha direito de chamá-lo de filho de Davi. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Ele era filho de Davi para o judeu. Agora ele veio, mas quando ela o chamou de Senhor, ele era Senhor dela. Então ela conseguiu o que podia, o que queria. Ele apenas estava mudando-se. Agora veja, você percebe que tem uma maneira de aproximar? Aquela mulher, por mais alto que ela gritasse, por mais barulho que ela fizesse, e chamasse ele de Jeová, chamasse-o de filho de Davi, nunca ele iria dar atenção a ela. Mas quando ela disse Senhor, imediatamente ele disse para ela, pode ir para sua casa, que a sua filha está livre. Qual foi o canal? Uma palavra, Senhor. Qual foi o canal da outra mulher que não era judia, que não era gentia, mas judia? Se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Você percebe a maneira de aproximar? Aproximação. Como você aproximar, como falar com ele? Você tem que estar no espírito dele. Às vezes eu estou orando e a coisa começa a ficar sozinho lá no meu quarto, muito religioso. E fico religioso, a minha mulher fica me escutando por lá. E eu fico religioso mesmo, de verdade, tem dia, entendeu? Porque começa a abrir para mim palavras que eu nem sei de onde vem, mas são palavras maravilhosas, eu rasgo a minha alma. Porque ele entrou no meu quarto, ele está ali, eu estou ouvindo, ele pôs palavras na minha boca que jamais eu falaria, mas estou falando aquilo por uma inspiração divina. Agora, eu tenho que achar o canal para encontrá-lo, eu tenho que estar disposto a encontrá-lo, e estar também pronto para recebê-lo. Ele tem que achar em mim um caminho para entrar, um lugar para ele repousar, para ele falar. Não é com a boca calada, não é quieto, você tem que se extravasar diante dele, até que desça a inspiração. Agora, foi uma palavra, Senhor, e acabou a aflição da filha dela. Atingiu o ponto certo. E você não atingirá o ponto certo, se não for guiado pelo Espírito. Aí diz o Ombrando uma coisa muito importante aqui, faz uma comparação. Agora em minha casa eu sou três pessoas na minha casa diferentes. Em minha casa, minha esposa tem direito sobre mim como marido. A minha filha, aí, ela não tem direito sobre mim como marido, sou pai dela. O meu netinho aí,
Sou avô dele. Por isso, ele não tem direito de me chamar de pai. Sou pai dele. O filho, e meu filho, é pai dele. Sou avô dele, mas mesmo assim, sou o mesmo homem. É o mesmo Senhor. Qual é o erro? É de tratar de um assunto que está no passado, ou tratar de um assunto que está no futuro. Esse é o grande erro, tá? Qual foi o problema da abertura da palavra? Filho do homem. Porque eles acharam que ele era filho de Deus, e permanece filho de Deus para eles. Mas filho de Deus terminou quando as eras terminaram. Mas quem tem as eras ainda, aqueles que ainda creem que as eras da igreja estão em evidência, que a Laodiceia está em evidência, chamam ele de filho. Mas ele é o filho do homem. Ele se retratou na pessoa de um profeta. Ele veio no seu profeta e realizou as mesmas obras. Era o próprio Deus, era o próprio Senhor se manifestando em um tabernáculo humano. Você fala, mas foi para ele? Tem que ser para você, tem que ser para essa igreja. Da mesma maneira que ele manifestou no seu profeta, ele manifesta nos seus eleitos. Não vai haver nenhuma diferença. Então, como devemos crer? De que maneira nós devemos crer? Que foi só para aqueles dias? Não, senhores. Hoje é o tempo, é a hora dele se manifestar através dos eleitos, como ele manifestou em William Branham. Não para fazer aquelas grandes campanhas e realizar os grandes sinais. Aquilo foi para juntar o povo, para ver a manifestação. Hoje ele está trazendo palavra por palavra, e a palavra se torna perfeitamente carne. Então, não vai ser um espetáculo público, não vai ser uma coisa de sacudir o mundo, vai ser uma coisa individual, pessoal, entre você e ele. Agora, condescender, eu não tenho nada a ver com ele como filho de Davi, ele não tem nada a ver com ele como filho de Deus. Eu não tenho nada a ver com ele como Jeová. Eu tenho a ver com ele como filho do homem. Filho do homem. Agora, qual é a relação que tem o meu filho comigo? É de pai e filho. Que relação tem a minha neta comigo? Tem uma relação de neta, que não tem nada a ver. Mas qual é a relação que tem a minha esposa comigo? Nós tornamos-nos uma só carne. Ela carrega o meu nome. Quando fala de João Henrique, e que tem um Freitas na frente, você procura uma mulher que tenha Freitas, é a minha mulher. Então ela está comigo, ela está em mim, ela é uma parte minha. Então ele veio condescendendo, ele apareceu para Moisés como as costas de um homem, ele veio num pilar de fogo, apareceu para Israel, ele apareceu para Abraão uma certa vez numa teofania, e um certo tempo ele tomou pó da terra, 16 elementos, e foi na casa de Abraão. Ele veio condescendendo, ele veio até que ele tornou um homem como eu, até que ele tornou um bebê, até que ele tornou-se um ser humano, até que ele nasceu de uma virgem. Ele condescendeu, ele desceu no mais baixo. Mas quando ele começou a levantar e abrir a palavra, e revelar a palavra, então você começou a entender, tá? Qual é o seu relacionamento com ele? Hein? Qual é o nosso relacionamento com ele? Se você fosse neto dele, era de neto. Se você fosse apenas filho dele,
era relacionamento de filho, mas o seu relacionamento com ele está além de filho, está como marido e mulher. A palavra se encarnou, a mesma palavra que estava na carne do homem Jesus Cristo, está na carne do eleito. A mesma palavra que se manifestou em Cristo, manifesta no eleito. Por isso ele fala assim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora ele vem para a noiva, vem para o eleito e diz: tu és o meu filho, hoje te gerei pela palavra. Então você é gerado pela palavra, e o seu relacionamento com ele é carne, osso e a palavra. A vida dele vivendo em você, a glória dele vivendo em você, e a eternidade dele está em você. Esse é o relacionamento que você tem quando ele desceu, tornou-se carne e abrigou a deidade dentro de nós. Por isso que ela fala em lugar dele, ela manifesta ele, porque ele é ela é ele, e os dois se tornam um. Enquanto a igreja não entender essas coisas, ela vai perambular. E Deus, o que ele faz? Ele apenas muda. Se para tornar, ou seja, se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. É isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se a conhecer a este povo neste tempo? Ele muda a sua máscara, ele muda a sua representação, mas ele não muda a sua disposição, ele não muda a sua natureza, ele apenas muda a sua máscara, de uma para outra. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que elas saibam quem ele é e o que ele é. Aí ele vai tomar Hebreus 1, lemos: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias pelo Filho Jesus. Os profetas, Jesus disse quando ele estava aqui na terra, que eram deuses. Está lá no livro de Moisés: vós sois deuses. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser anuladas. Ele disse: como podeis condená-lo então, quando ele é o Filho de Deus? Está vendo? A palavra de Deus atribuída a cada era, o que é para ser, para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E isso estava nele. O que as pessoas vão ter uma grande dificuldade é para entender que o mesmo Deus que viveu em Jesus Cristo, ele era parte da terra, e Deus redimiu aquela parte da terra. Vocês ouviram isso domingo, tá? Então, com aquela parte da terra que era Cristo, ele redime todos que nasceram do pó, tá? Agora, presta atenção: se ele é parte da terra, para redimir todos os filhos que viria da terra, do pó, quem é que habita nesta terra? O que ele vai fazer com este corpo? Como ele irá se manifestar? Jesus dormia, comia, Jesus tinha emoções, Jesus chorou, Jesus ficou nervoso, Jesus teve todos os problemas que os mortais têm, mas Deus habitava nele plenamente. Você carrega todos os problemas dos humanos, mas a diferença que ele tomou
esse pedacinho de terra e redimiu para viver nesse pedaço de terra e falar através desse pedaço de terra, e quando chegar aquela hora vai trasladar isto, e esses 16 elementos transformam-se num corpo glorioso. Se isto não for assim, nós estamos pregando uma mensagem que não vai tirar a igreja daqui. Você tem que descobrir quem você é. E para você descobrir quem você é, o mesmo material que Deus fez Jesus, é o mesmo material que Ele te fez. O mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, é o mesmo que habita em você. A mesma glória que Ele se encontra, é a glória dos seus. Você vai para o mesmo lugar. O Deus que trasladou Moisés, que trasladou Elias, que trasladou Enoque, é esse Deus que vai te trasladar. Eu não sei, sabe? Eu procuro me esforçar muito para ser bem claro, mas o meu medo é de vocês não estarem entendendo nada. Aí eu fico apavorado. Entender isto. Entender o mesmo pó que fez o seu corpo, foi o mesmo pó que fez o corpo dele, e ele podia agora te redimir, porque tornou seu parente mais próximo. Nós não temos um parente mais próximo do que Jesus Cristo, nem o seu filho é mais próximo de você do que ele, porque você tem vida mortal, nasceu condenado, e uma carne pecaminosa. Ele desce aqui, tira o pecado desta carne, o desejo fica, mas o pecado vai embora, minha gente. Eu não suporto o pecado, eu caí. Contar essa história ali na esquina para o papagaio ouvir, rapaz. Eu duvido que uma pessoa cheia do Espírito Santo se meta em coisa errada. Perceberam? Que ele pega esse corpo, põe o mesmo Espírito e diz assim: olha, vocês, é a mesma obra do primeiro filho. Jesus é o primogênito dos que dormem, mas depois ou seja, o unigênito do Pai. Mas depois dele, ele é unigênito, é o único. Mas depois vem o primogênito, que é aqueles que dão seguimento. Nós somos primogênitos de Deus, disse Paulo. A igreja dos primogênitos de Deus, da igreja aperfeiçoada. Então a igreja, ela é primogênito de Deus, e Deus toma essa igreja e vive nela como viveu em Cristo. Esta é a hora final. Por que a palavra tinha que ser aberta? Você casa com um homem que você não conhece? Você casa por correspondência? E se encontra só lá no cartório? Ou você primeiro conhece o homem conhece a mulher, depois os dois começam a namorar para se conhecer, depois os dois, eles se identificam, se torna um casal de noivos, e depois, para ele e ela, para os dois se conhecerem, tem que haver um casamento. Os dois tornam-se um. Então ele veio como um homem que ninguém conhecia, através do profeta. Você o namorou, você noivou com ele, porque você o amou, aí você casou com ele. Você está casado com ele, e vocês dois se tornaram um. Essa é a igreja desta hora. Para ir embora. E eu quero ver o diabo chiar ao redor de uma semente eleita. Eu duvido. Vou encerrar. O ministério de Jesus Cristo
reencarnado. Almas que estão em prisão. Tá? E o parágrafo 67, se é que vai bater com a sua lá. O ministério de Jesus Cristo reencarnado na sua igreja neste último dia. Quem está falando é William Branham. É o que muitos de nós creem. Eu creio como você. Agora, eu creio isto. Se não cresce, faria outra coisa qualquer, porque afinal sou eu que estou preocupado aqui. E se o Espírito de Deus está em vocês, vocês têm preocupação pelas pessoas. Acho que agora dá para entender um pouquinho o que é a igreja, né? Você não vive uma vida alheia, não. Você não está no deserto. A igreja de Cristo é um corpo. E todo o corpo se compõe de membros. Quem vive uma vida alheia, não precisa nem ter família, né? Não precisa do pai, da mãe, dos irmãos, porque ele é senhor de si, é idôneo. Não precisa de ninguém. Mas a igreja é um corpo gerado pela palavra. Aí o profeta diz, se não cresce, faria outra coisa qualquer, porque afinal sou eu que estou preocupado aqui. E se o Espírito de Deus está em vocês, vocês têm preocupação pelas pessoas. Houve uma escritura que sempre me fez pensar. Como é que Moisés podia dar a Deus uma ideia melhor do que a que Deus tinha? Até que descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. Deus disse, Moisés, separa-te deles, vou destruir tudo e começar contigo. Ele disse, Senhor. Ele lançou-se na brecha, disse, tira-me a mim e risca o meu nome. O seu coração esteve com estas pessoas que se tinham revoltado. Olha que ele tinha motivo para aceitar a proposta. E quando o ministro, que tem o povo no seu coração, como é que eu me podia sentir justificado perante Deus e perante a mim mesmo, se tivesse alguma coisa contra pessoas que você ama mais do que a si mesmo? Como pode um homem levar uma pessoa à igreja por dar as mãos ou alguma aspersão ou algum falso batismo ou assim e deixá-los estar debaixo da influência de uma mentira e saber que a Bíblia está ali para dizer que ama as pessoas? Você ensina errado, não liga para as pessoas e diz que ama as pessoas. O profeta diz, como eu estaria tranquilo se eu não pregar, ensinar a verdade para as pessoas. Ainda que tivesse de suplicar pela minha vida, o que quer que fosse, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas para lhes dizer a verdade. Que eu nunca seja um enganador. Como posso eu enganar quem eu amo? Apesar de as magoar, apesar que tenha que magoar, ainda assim eu as amo. É por esta razão que vocês castigam os vossos filhos, é porque os amam, não porque não gostem deles, porque o amam. Se ele estiver errado, vai morrer se não for corrigido. Agora, tal como ministério, como foi antes, assim é hoje.
Foi pregado completamente e vindicado pela palavra de Deus, que não podia ser o homem, tem que ser Deus, tem de ser. Amém. Agora, quando Moisés olha para cima e diz: Senhor, vai matar esse povo e vai começar outra geração comigo. Agora, o que as pessoas irão dizer? Que o Senhor os tirou do Egito e não deu conta de introduzi-los na terra. E tem mais, Senhor, eu tenho esse povo no meu coração, de tal maneira que o Senhor vai exterminar com esse povo, que eu seja o primeiro. Aí você fica assim, como avião perdido no ar, né? A afirmação deste homem, o tanto que Moisés amava aquele povo, e que deu tanta dor de cabeça e problema para ele, na rebeldia deles, a maneira deles. Coré, Datã, recusaram a terra, comeram da terra e rejeitaram a terra e tudo mais. Diz: Senhor, Senhor, comece comigo, que eu seja o primeiro a ser exterminado. Jesus tem cada um no seu coração, e ele não foi poupado, ele morreu. Ele não foi poupado, ele se entregou, ele morreu. E aquele Espírito de Cristo que morreu por mim e por você, estava em Moisés, como estava em Davi, quando chorou sobre Jerusalém, como estava em Elias, quando Elias foi arrebatado. Aquele mesmo Espírito Santo que estava em Moisés, em Davi, em Josué, é o mesmo Espírito Santo nesta noite, conduzindo a mesma igreja hoje. Não é diferente, é o mesmo. Aquele que abriu o Jordão, aquele que pôs Israel em ordem para atravessar o Jordão, aquele que celebrou a Páscoa lá em Gilgal, aquele que destruiu Jericó, é o mesmo que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não mudou, é o Deus de Daniel, sim. É o mesmo Senhor, que tem a mesma preocupação e que te ama da mesma maneira que nós possamos retribuir esse grande amor que Ele tem por nós. Deus abençoe.